Então agora a gente vai resolver aqui o exercício 4, apresentado esse circuito, e o exercício pede para calcular o fator de amortecimento, que é o alfa, a frequência própria não amortecida, que é o ômega zero, e além disso pede para, a partir do alfa e do ômega zero, classificar esse circuito quanto ao amortecimento dele, ou seja, para falar se esse circuito ele apresenta um comportamento subamortecido, ou superamortecido, ou crítico, tá certo? Então, aqui no caso, bom, a gente olha que esse circuito é composto por resistores, ele tem, de novo, aqui um indutor, um capacitor, nesse caso tem uma fonte de tensão, uma fonte independente, mas nesse caso nós temos também um gerador vinculado de corrente que aparece aqui no meio do caminho. E esse gerador vinculado ele vai causar uma certa adaptação no que a gente tem feito, mas a gente vai ver como lidar com ele, tá certo? Porque, bom, esse exercício, na verdade, ele fazia parte de um exercício maior, que eu adaptei aqui, e nesse exercício completo, na verdade, o enunciado pedia para determinar, se eu não me engano, a corrente nesse indutor aqui, para T maior do que zero. E uma das dicas que o enunciado dava era para encontrar o gerador de Norton equivalente para esse circuito aqui, à direita da linha pontilhada. Então, uma das dicas era, determine o gerador equivalente de Norton para esse circuito aqui, que está à direita dos terminais A e B. Por que fazer isso? Bom, porque dessa forma, se nós estivéssemos interessados, né, por exemplo, em calcular a corrente no indutor, ou então a tensão aqui no capacitor, escrever a expressão dessas respostas do circuito, então, geralmente a gente está interessado em fazer isso em um circuito mais simples, um circuito que seja ou RLC série ou RLC paralelo, por exemplo. Porque vocês viram, né, no Moodle tem esse PDF que é bastante interessante, que é discutido sobre a resolução das equações diferenciais de segunda ordem, e no caso, considerando um circuito RLC série, um RLC paralelo, e aqui já está pronto, né? Basicamente já tem todo o desenvolvimento para esses dois casos, então nos interessa, quando nós nos deparamos com o circuito, às vezes tentar ver se a gente consegue reduzir esse circuito em um RLC série ou RLC paralelo, porque daí vai facilitar, né? Porque a gente já tem isso daqui desenvolvido, então é o que a gente pode pensar. Então pensa assim, nesse caso aqui, imagina que a gente consegue de fato, se a gente está interessado em determinar a resposta que é uma corrente, uma tensão aqui nesse indutor, capacitor, então pode ser de fato interessante encontrar o equivalente de Norton desse circuito à direita da linha pontilhada. No caso, é o circuito equivalente de Norton, que é visto aqui pelos terminais A e B, né, e é o circuito equivalente que é visto pelo indutor e pelo capacitor. Tá certo? Por que eu estou falando o equivalente de Norton e não o equivalente de Thevenin? Bom, porque se a gente encontra o equivalente de Norton desse circuito aqui, à direita da linha pontilhada, o que a gente vai ter? A gente vai ter um resistor aqui, em paralelo com o indutor e o capacitor, e além disso uma fonte de corrente. Né? Então, se a gente expressa o equivalente de Norton desse circuito à direita dos terminais A e B, então a gente vai resultar em um circuito equivalente, que vai ser RLC paralelo, tá certo? Com uma fonte de corrente em paralelo. Então vai ficar dessa forma aqui. E aí a gente já sabe resolver, já fica mais simples. A gente tem fórmulas aqui para calcular o alfa, calcular o ômega zero ao quadrado, então facilita. Então é uma estratégia que a gente pode adotar. E nesse caso aqui, deixa eu desenhar aqui do lado, o que eu estou querendo dizer. Então esse é o exercício 4. Então no caso aqui a gente tem um indutor, a gente tem um capacitor, e aqui, se a gente determina, aqui estariam os terminais A e B, tá certo? Os terminais A e B estariam aqui, e aqui a gente teria um resistor, e aqui uma fonte de corrente, certo? Então aqui seria o L, C, um R, que no caso, essa resistência aqui, esse R, nada mais é do que a resistência que é vista pelos terminais A e B, ou seja, a resistência que é vista aqui pelo indutor, pelo capacitor, quando a gente desativa esse gerador independente de tensão. Tá certo? Então esse indutor e esse capacitor, quando a gente desliga o gerador independente de tensão, eles vão ver uma resistência equivalente conectada entre os terminais A e B.
E que resistência é essa? É justamente a resistência do equivalente de Norton, ou que é a mesma coisa que a resistência do equivalente de Thevenin. Tá, então, de fato, nos interessa determinar essa resistência aqui, que a gente vai proceder daqui a pouco a encontrá-la. E, além disso, tem essa corrente aqui, eu posso chamar de I de Norton. Sei lá, é a corrente do equivalente de Norton. Tá certo? Então, aqui, e se a gente tem algo dessa forma, fica simples, né? Calcular o fator de amortecimento, que é o alfa, e calcular a frequência própria não amortecida, que é o ômega zero. Por que fica simples? A gente tem um circuito RLC paralelo, e bom, o circuito RLC paralelo já tem as fórmulas aqui prontas para a gente calcular o alfa e o ômega zero. Então, é algo que a gente vai tentar fazer. E no caso, nós nem vamos calcular quanto vale esse gerador equivalente aqui de Norton, esse gerador de corrente. Porque não precisa, tá certo? Para a gente determinar o alfa e o ômega zero, a gente não depende de geradores independentes, a gente não depende da excitação do circuito. O alfa e o ômega zero não dependem da excitação do circuito, tá? Porque eles são parâmetros que estão associados ao comportamento livre do circuito. Tá legal? Alfa e ômega zero, eles são associados ao comportamento livre. Talvez fique mais claro se vocês acompanharem aqui a dedução das fórmulas que é feita nesse PDF. E eu acho que até é comentado aqui no final isso, que para determinar o alfa, ômega zero, você não precisa representar a excitação do circuito, né? Por quê? Porque são parâmetros que dependem apenas do comportamento livre dele, tá certo? Acho que no PDF isso pode ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer. Mas no caso, em resumo, o que eu quero dizer é que a gente tem o indutor, tem o capacitor aqui, a gente vai querer determinar a resistência que eles veem entre esses terminais, tá certo? Que no caso é a resistência aqui do equivalente de Norton, tá? E a partir daí, tendo L, tendo C, tendo R, a gente calcula o fator de amortecimento, calcula a frequência própria não amortecida, porque vai ser um circuito mais simples, vai ser um circuito RLC que a gente já tem as fórmulas montadas para a gente utilizar. Tá certo? Então, como eu disse, não vamos calcular a fonte de corrente aqui do Norton, não há necessidade. Claro, se a gente quisesse, como eu disse, calcular aqui a corrente no indutor, a tensão nesse capacitor, achar essas expressões, então a gente poderia sim calcular a corrente aqui de Norton, e aí resolver esse circuito ficaria mais fácil determinar essas respostas. Tá certo? Mas no caso, repetindo, a gente só quer fator de amortecimento e frequência própria não amortecida. Isso independe da excitação do circuito. Certo? Então, vamos calcular essa resistência aqui. No caso, eu vou chamar essa resistência aqui, que vai ser, eu vou chamar de R vista, tá certo? R vista, o que é isso? No caso, deixa eu desenhar aqui. No caso, é a resistência que é vista aqui, ó. Que o indutor, que está em paralelo com o capacitor, é a resistência que eles veem em relação a esses terminais A e B, quando a fonte de tensão está desativada. Tá? Então, vamos lá. Bom, então, deixa eu pegar um novo papel aqui. Vou limpar isso daqui. Então, vamos lá. A gente quer determinar a resistência vista pelo indutor, pelo capacitor, entre esses terminais A e B, considerando a fonte de tensão independente, desligada. Como que a gente faz isso quando a gente tem um gerador vinculado, envolvido aqui nesse circuito? Bom, tem mais de uma forma de fazer isso. A primeira delas seria, nós poderíamos desconectar, né, o indutor e o capacitor daqui e medir quanto que seria, e calcular quanto seria a tensão em aberto entre os terminais A e B. E depois a gente poderia colocar em curto isso daqui, tirando o indutor e o capacitor, a gente coloca em curto e calcula a corrente de curto. A partir da tensão em aberto e a corrente de curto, a gente calcula a resistência que é vista entre esses terminais A e B. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer isso. Calcular a tensão em aberto, a corrente de curto, dividir a tensão em aberto pela corrente de curto, dá a resistência vista. Que é, como eu disse, a resistência do equivalente de Thevenin, que é a mesma coisa que a resistência do equivalente de Norton. Tudo bem? A outra forma de fazer isso, que às vezes a gente gosta de fazer, é simplesmente desativar esse gerador independente, tá? Desativa ele, e conecta aqui entre os terminais A e B um gerador auxiliar de tensão e de corrente. E a partir daí calcula a resistência vista. Tá, então nós vamos desconectar o indutor e o capacitor
E nesse caso eu vou optar por conectar um gerador auxiliar aqui entre esses terminais A e B. Então vamos lá. Então, continuando aqui, exercício 4. Então, no caso, o que a gente tem, né? Deixa eu representar aqui. Esse aqui é o terminal A. Aí aqui tem resistor R2. Aqui à direita tem um R3. Ó. Tem um R3. Ele desce. Então, onde estava aqui o gerador de tensão, eu estou substituindo por um curto, tá certo? O gerador independente de tensão, vou substituir por um curto. Esse daqui vem para cá. Aqui no meio do caminho a gente vai ter o gerador vinculado de corrente. O vinculado eu não vou desativar. Eu desativei o gerador de tensão, tá certo? O gerador de tensão era independente, eu desativei ele, substituí por um curto. Já o gerador vinculado aqui de corrente permanece aqui. Tudo bem? Aqui embaixo, o terminal B. Tá certo? Aqui é o R2. Aqui é o R3. O R2 vale 2 ohms. O R3 vale 3 ohms. Esse gerador vinculado ele é dado por Gm vezes V de T. Em que V de T é a tensão aqui entre os terminais A e B. Essa tensão ela controla esse vinculado. Aqui no caso, o que eu optei por fazer? Eu falei que eu vou conectar um gerador auxiliar aqui entre os terminais A e B, e eu optei por conectar, estou optando agora por conectar um gerador de tensão auxiliar. Tá? Vou chamar ele de Vaux. E eu vou falar que ele tem 1 volt, certo? Então eu vou escolher um gerador auxiliar de tensão, colocar aqui na entrada, e vou escolher um gerador de 1 volt, tudo bem? Essa é a tensão auxiliar Vaux. E aí vai circular por esse gerador uma corrente, que eu vou chamar aqui de Iaux. Tudo bem? Tem um gerador de tensão auxiliar, vai circular por ele a corrente Iaux, que eu estou chamando. E a razão entre Vaux e Iaux é justamente a resistência vista, a resistência que é vista pelo gerador entre os terminais A e B. Ou seja, a resistência que o gerador vai ver é equivalente ao circuito que está aqui à direita dessa linha pontilhada que eu fiz, considerando os geradores independentes desligados. Tudo bem? E bom, por que eu falei que ia conectar um gerador auxiliar aqui entre o A e o B? E por que eu escolhi um gerador de tensão? Bom, eu escolhi um gerador de tensão porque, olha aqui tem esse gerador vinculado e ele é controlado justamente por essa tensão V de T, que é a tensão entre A e B. Então, se eu coloco um gerador auxiliar aqui e eu imponho que essa tensão entre A e B é 1 volt, então fica fácil, né? Porque aqui já está determinado quanto que vai valer essa corrente. Porque o meu V de T vai ser fixo. Eu que estou fixando esse valor em 1 volt. Afinal, é o valor do meu gerador auxiliar. Tá certo? Poderia colocar um gerador de corrente aqui, determinar a tensão que vai aparecer aqui em cima e a partir daí calcular a resistência à vista. Mas nesse caso eu achei que seria mais vantajoso colocar um gerador auxiliar de tensão. Calcular a corrente que passa por ele e dividindo a tensão pela corrente, acha a resistência à vista. Tá, esse é o procedimento padrão que geralmente a gente adota e eu acho que esse exercício é interessante porque tem que usar esse método, pode usar esse método, né? Então, vamos lá. Nesse caso, primeira coisa, como eu disse, o V de T ele já é bem determinado, né? Observa aqui, o V de T é 1 volt, então esse Gm vezes V de T é o quê? Quanto vale o Gm? O exercício deu, é 1/4 Siemens. Então é 1/4 vezes o V é 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1/4. Tá? Essa é a corrente desse gerador vinculado. É fixo, eu já sei de antemão, porque é a tensão que controla, eu que estou fixando em 1 volt. Tudo bem? Agora, como que eu vou determinar essa corrente que passa pelo gerador, essa corrente auxiliar Iaux? Bom, ela é a corrente que passa por esse resistor. Vocês concordam? A corrente que passa aqui pelo R2. E eu vou determinar a corrente que passa pelo R2 usando a lei de Ohm. Mas antes de fazer isso, eu preciso calcular a tensão que cai aqui nesse resistor. Para isso, eu vou determinar antes a tensão nodal aqui em cima. Então, eu vou utilizar a análise nodal. E eu vou levar em conta essa tensão nodal aqui que eu estou representando, esse E1. Tá? O meu terra vai ficar aqui embaixo. Então, eu vou resolver o circuito por análise nodal, determinar o E1. A partir do E1,
eu sei a tensão que vai estar aqui no resistor, afinal o Vaux é 1 volt. A partir daí eu determino a corrente que vai passar pelo R2, que é a mesma corrente que está passando aqui pelo gerador, e a partir dessa corrente eu faço Vaux dividido por Iaux, resulta na resistência vista, que é o que a gente está procurando. Tá certo? Então vamos lá, é uma análise nodal, não é muito complicado, então vou escrever a primeira lei de Kirchhoff aqui, nesse nó aqui de cima, tá legal? Então primeiro vou somar a corrente que está saindo, está vindo da direita, está indo para a esquerda. Essa corrente é E1 menos Vaux dividido por R2, tá certo? Corrente aqui da direita para a esquerda. Eu vou somar agora a corrente que vem aqui da esquerda e vai para a direita, passando por R3. Essa corrente vale E1 sobre R3. E aqui eu vou subtrair essa corrente que está entrando, né? Que é o GMVT, a corrente desse vinculado. No caso, eu já calculei, é 1/4. É fixo e vale 1/4. Então, menos 1/4. Menos por quê? Porque está entrando, tá certo? Eu estou adotando sentido positivo saindo. Então, essa soma aqui vai ter que dar 0. Tá legal? E, bom, deixa eu escrever explicitamente isso daqui. O que eu estou fazendo? Aqui, na verdade, é GMVT. Tá? Isso aqui é 0. Isso aqui, como eu disse, isso daqui a gente já sabe que dá 1/4. Tá? Só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, são essas 3 correntes que eu estou considerando nesse nó aqui. E aí, vamos substituir o que a gente já sabe. O Vaux, a gente sabe, vale 1, o R2 vale 2 ohms, está aqui no enunciado, o R3 vale 3 ohms, está aqui no enunciado. Então vai dar E1 menos Vaux, que é 1, E1 menos 1, dividido por R2, mais, opa, já esqueci de substituir, E1 menos 1 dividido por 2, mais E1 dividido por R3, o R3 é 3, menos 1/4, igual a 0. Certo? E1 menos 1 dividido por 2, mais E1 sobre 3, menos 1/4, igual a 0. Agora a gente agrupa isso daqui, tá? Então vai ficar 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, multiplicando o E1. E eu vou passar aqui esse menos meio e esse menos 1/4 para o lado direito. Isso aqui então vai ficar igual a meio, mais 1/4, que é igual a 3/4. Tá legal? Isso aqui que está dentro do parênteses, meio mais 1/3, isso é igual a 5/6. Tá? Então, o que a gente obtém daqui? Obtém que 5/6 de E1 é igual a 3/4. Ou seja, E1 é igual a 6/5 vezes 3/4, que é igual a 18 sobre 20, isso daqui dá 0,9 volts. Tá certo? 0,9 volts. Quem que é o E1? É isso daqui, lembre-se. Então eu calculei essa tensão. Bom, então agora eu sei a tensão sobre o resistor, né? Afinal, eu já falei, o A aqui, essa tensão nesse ponto. Essa tensão nodal aqui no ponto A é o Vaux, é 1 volt. Então vai ser 1, para calcular a corrente que está vindo aqui da esquerda para a direita, vai ser Vaux menos E1 dividido por R2. E isso vai dar a corrente passando no resistor, que é exatamente a corrente aqui saindo do gerador, nesse sentido que eu estou indicando. Então, logo, o que a gente tem? Iaux vai ser igual a Vaux menos E1 dividido por R2. Tá? Essa é a lei de Ohm. Apliquei a lei de Ohm no resistor R2. Isso daqui é 1 menos 0,9 dividido por 2. Então, o Vaux é 1, E1 é 0,9, R2 é 2. Vai dar 0,1 dividido por 2. Isso daqui dá 1 sobre 20 amperes. Tá? É a corrente aqui passando por esse gerador, no sentido que eu indiquei. Tá legal? Pronto, a gente já tem basicamente o que a gente precisa para calcular a resistência que é vista entre os terminais A e B. O Vaux é 1,
a corrente e AUX é 1 sobre 20, portanto, a resistência que é vista, que eu estou chamando, tá certo? A resistência vista, que é a resistência que o indutor e o capacitor veem, esses terminais A e B, com o gerador de tensão aqui desativado, tá certo? Essa resistência vista vai ser Vaux sobre I AUX. Opa. I AUX. Isso vai ser igual a 1 volt, tá? Que a gente impôs, dividido por 1 sobre 20. Ou seja, R vista vai ser igual a 20 ohms. Tá certo? Resumindo tudo que foi feito. Falei que eu queria determinar a resistência que o indutor e o capacitor veem em relação aos terminais A e B, desativando esse gerador dependente. Para isso, o que eu fiz foi determinar essa resistência vista por esse método, colocando um gerador de tensão aqui entre os terminais A e B, calculando a corrente que vai passar por ele, e dividindo a tensão do gerador pela corrente do gerador, a gente calcula a resistência vista entre os terminais A e B. Tá legal? Então, o exercício ainda não acabou, tá? O exercício ele pede o fator de amortecimento e a frequência própria não amortecida. Só que aí que vem a parte que é o motivo da gente ter feito isso, certo? Porque... Vou pegar um papel. Então, agora a gente vai calcular o que realmente está sendo pedido. Então, vamos lá. Vou limpar isso daqui. Lembre-se que a resistência vista deu 20 ohms. Então, no caso que a gente tem, aqui a gente poderia representar esse circuito, de novo, eu quero calcular a corrente nesse indutor, a tensão nesse capacitor, de novo, a gente pode representar esse circuito dessa forma, depois do que a gente acabou de calcular. Então, vai ter um indutor aqui, inalterado, capacitor aqui, do mesmo jeito de antes, e agora, em paralelo com eles, vai ter o resistor e o gerador de corrente, se a gente estivesse determinando um equivalente de Norton. Então, a gente poderia fazer dessa forma, né? Então, aqui, como eu disse, é a resistência vista, que é a resistência do gerador de Norton, equivalente ao circuito à direita dos terminais A e B. Tá? Poderia ser a resistência do equivalente TV-NAN também, mas aqui, no caso, como eu disse, é mais interessante a gente fazer o Norton. Aqui está o capacitor, é o mesmo, e aqui o indutor é o mesmo. Tá? E aqui, a gente não calculou, mas seria o I de Norton. Tá certo? Então, aqui, observa que esse circuito aqui, ele é um RLC paralelo. Tá certo? Aqui tá os nossos terminais A e B. E esse circuito aqui ele é um RLC paralelo. No caso, o L e o C são os mesmos aqui do enunciado, e o R visto foi o que a gente calculou, no caso, 20 ohms. Então, a gente sabe calcular o fator de amortecimento e a frequência própria não amortecida para um circuito RLC paralelo. Afinal, é só olhar aqui, ó, naquele PDF, a gente pode ver que já existem as fórmulas prontas. Claro, a gente poderia fazer desde o início, mas às vezes é interessante já seguir a fórmula que a gente já conhece. E no caso, a gente vê que o alfa aqui vai ser igual a G sobre 2C. No caso, se eu usar resistor, vai ser resistência em vez de condutância, vai ser alfa igual a 1 sobre 2RC, e o ômega zero ao quadrado vai ser 1 sobre LC. Tá? Então, vou voltar para cá. Então, o que a gente tem? A gente tem que, para o RLC paralelo, que foi o que a gente obteve, segue que o alfa vai ser igual a 1 sobre 2RC. Deixa eu já colocar os parâmetros aqui em cima. Então, o L, 0,1 Henry, o C, 0,4 farads, foi dado pelo enunciado. O R visto a gente calculou 20 ohm. Então, o alfa 1 sobre 2RC vai ser 1 sobre 2 vezes o R, que é 20, vezes o C, que é 0,4. Isso daqui
vai dar 1 sobre 16. A unidade é segundos menos 1. Tá certo? Agora, vamos calcular o ômega zero. Frequência própria não amortecida. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de LC, que é 1 sobre raiz de 0,1 vezes 0,4. Isso vai dar 1 sobre 0,2, que é igual a 5 radianos por segundo. Ok? Calculado o alfa, calculado o ômega zero. E o exercício pede, além disso, para determinar o comportamento do circuito em relação ao amortecimento. Então, esse circuito é o quê? Ele apresenta um comportamento subamortecido, superamortecido ou crítico. Bom, nesse caso aqui a gente observa que alfa é menor do que ômega zero, tá certo? E, portanto, esse circuito apresenta um comportamento subamortecido. Tá bom? E esse exercício era basicamente isso. E tá legal. Então, alfa menor que ômega zero, comportamento subamortecido. Certo? Então, vamos agora para o próximo exercício. Exercício 5 é o último. Deixa eu ajeitar meu papel aqui. Vou limpar aqui. Então, vamos lá. Exercício 5. De novo, ele tem o mesmo estilo dos que a gente já tem feito. E nesse caso aqui, o enunciado fala, considere o circuito abaixo, com as condições iniciais dadas, e com ES de t igual a 2 vezes delta de t, e IS de t igual a delta de t. Então, nesse caso aqui, o circuito ele tem um resistor, tem um indutor, tem um capacitor, e nesse caso ele tem duas excitações, ele tem dois geradores independentes aqui. E além disso, os dois são impulsivos, tá certo? O ES aqui é 2 delta e o IS é delta, um gerador de tensão e outro de corrente. E aqui foi dadas as condições iniciais desse circuito. Como eu disse, em um circuito desse tipo, as condições iniciais correspondem a corrente no indutor, tensão no capacitor, e aqui no caso foi dadas essas condições iniciais, o IL de 0- e o VC de 0-. E por que essas condições estão dadas para T igual a 0-? Bom, porque é um instante de tempo imediatamente antes da ocorrência dos impulsos dessas excitações. Então, em T igual a 0-, nós temos essas condições iniciais, essa corrente no indutor, essa tensão no capacitor. Após a ocorrência dos impulsos, o que vai acontecer é que, eventualmente, vai ocorrer uma mudança da corrente do indutor e da tensão do capacitor, uma mudança instantânea. Eventualmente pode acontecer uma descontinuidade da corrente IL e da tensão VC. E é isso que a gente vai verificar, é isso que o exercício pede aqui no item B até. E no caso, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Em um circuito assim, quando nós temos excitações impulsivas, o que isso provoca é justamente a atualização das condições iniciais. Certo? E o que o exercício pede aqui no item A? Fala, o exercício pede para determinar se o circuito apresenta um comportamento superamortecido, subamortecido ou crítico, e justificar. Bom, como nós vimos, nós podemos determinar o comportamento do circuito a partir dos valores dos parâmetros alfa e ômega zero. O alfa é o fator de amortecimento, o ômega zero é a frequência própria não amortecida. E nesse caso, olhando para esse circuito, ele, numa primeira observação, a gente percebe que ele não é exatamente um RLC série e nem um RLC paralelo, tá certo? Mas, na verdade, a gente pode simplificar isso daqui, fazer uma análise mais simples, lembrando que, como eu comentei, para a gente determinar o alfa, para determinar o ômega zero, a gente não precisa olhar para as excitações, tá certo? Então a gente pode
desativar esses geradores independentes. Por quê? Porque o alfa, o ômega zero, eles estão associados ao comportamento livre do circuito, que é o comportamento do circuito quando você não tem excitação, quando você não tem geradores independentes. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro item A aqui, que o exercício pede simplesmente para determinar o comportamento do circuito, a gente pode desligar os dois geradores. Então, no caso, a gente vai substituir a fonte de tensão por um curto, a fonte de corrente por um aberto, e ver o que vai acontecer. Então, vamos observar aqui. Vamos lá. Então, exercício 5. Vou fazer isso que eu acabei de falar. Então, aqui eu tenho o resistor, nosso R. Aqui eu tenho o nosso indutor, o L. E aqui tem o capacitor C. E aqui, onde estava a fonte de tensão, vou substituir por um curto. E aqui no meio, onde estava a fonte de corrente, eu vou deixar um aberto. Tá? E aí, observe, né? R, L e C. Observe que o resistor, o indutor e o capacitor estão em série. Tá? Então, quando a gente desativa os geradores independentes, esse circuito se resume a um circuito RLC série. Um circuito livre RLC série. Tá? E é isso aqui que a gente precisa para calcular o alfa e o ômega zero e para determinar se o circuito é subamortecido, superamortecido ou com amortecimento crítico. Tá certo? Então vamos lá. Observe então que o circuito ele se reduz a um RLC série livre. Tá certo? E, bom, já desativei os geradores independentes e agora a gente procede à determinação do alfa e do ômega zero. Então aqui, deixa eu colocar o valor dos componentes. Então o R aqui é 10 ohms, o L é 1 Henry e o C é 0,04 farads. São dados do enunciado. Então aqui eu estou resolvendo o item A, né? No item A, o que a gente tem aqui? Para um circuito RLC sério, a gente sabe calcular o alfa e o ômega zero de forma fácil, né? Aqui nesse PDF, de novo, se vocês observarem, nós já temos as fórmulas aqui para o alfa e para o ômega zero. No caso aqui, o alfa é R sobre 2L e o ômega zero ao quadrado é 1 sobre LC. Tá? Então nós já sabemos de antemão como calcular esses parâmetros para um caso de circuito simples, que é o RLC sério. Então aqui no caso, nós temos para o RLC sério, o alfa vai ser igual a R sobre 2L. Quanto vale o R? 10. O L é 1, então 10 sobre 2. Isso aqui vai dar 5 unidades, segundos a menos 1. Agora calcular o ômega zero. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de LC. Ou seja, 1 sobre raiz de L é igual a 1, C é igual a 0,04 aqui dentro. Isso aqui vai dar 1 sobre 0,2, que é igual a 5 radianos por segundo. São calculados o alfa e o ômega zero. E aí, vamos classificar esse circuito. Bom, nesse caso, como alfa é igual ao ômega zero, observe que eles são iguais, os dois valem 5. Como eles são iguais, nós temos amortecimento crítico. Ocorre quando o alfa é igual ao ômega zero. Legal? Então, isso é o que o exercício A pede, classificar o circuito quanto ao amortecimento. Então, foi isso. Reduzimos o circuito a um RLC série, simplesmente desativando os geradores independentes, por conta do que eu disse, que a determinação de alfa e ômega zero não depende da excitação, é uma característica associada ao comportamento livre de um circuito. Então, nós podemos fazer isso. E a partir daí, calculei alfa e ômega zero, e notando que eles são iguais, resulta amortecimento crítico. Então vamos para o final, agora o item B desse exercício. Deixa eu limpar aqui. Pegar uma
Nova folha. Item B. Item B é parecido com algo que a gente já fez também, anteriormente. Nesse caso, o item B pede calcule VC de 0 mais e IL de 0 mais. Como eu disse, o exercício deu aqui o IL de 0 menos e o VC de 0 menos, que são as condições iniciais imediatamente antes da ocorrência dos impulsos. Já o VC de 0 mais e IL de 0 mais são as condições iniciais após a ocorrência do impulso. Então, logo depois de ocorrer o impulso, a VC de 0 mais vai ser a tensão no capacitor e IL de 0 mais vai ser a corrente no indutor. Então, nesse item B aqui, o que a gente vai fazer é a atualização das condições iniciais. Atualização das condições iniciais. Nesse caso, como nós fizemos anteriormente, como que é uma estratégia interessante para fazer essa atualização das condições iniciais? Bom, a gente vai olhar para esse circuito no instante em que acontecem os impulsos, então aqui os dois acontecem em t igual a 0, e nesse instante em que ocorrem os impulsos, a gente vai analisar esse circuito, substituindo o indutor por um aberto e o capacitor por um curto. Por quê? Bom, como eu comentei, a gente pode associar o impulso a uma variação de frequência muito alta, e nesse caso o que ocorre é que, como se a impedância indutiva tendesse a infinito, e é como se a impedância capacitiva tendesse a zero. Então é algo que a gente pensa, é um truque que ajuda bastante nesse tipo de exercício. Então, como eu disse, vamos olhar para o instante t igual a zero, quando ocorrem os impulsos, substituindo o indutor por um aberto e um capacitor por um curto. Então, vou fazer isso aqui do lado. Então, aqui é a fonte de tensão impulsiva. Aqui nós temos o resistor. Aqui embaixo nós temos a fonte de corrente. Aqui eu já vou substituir o indutor pelo aberto. E o capacitor aqui eu já vou substituir pelo curto. Então, esse aberto aqui corresponde ao indutor, esse curto corresponde ao capacitor. Aqui essa fonte de tensão impulsiva, como nós vimos, 2 delta de T, aplica essa tensão, e esse gerador de corrente aplica um impulso de corrente delta de T. Esse resistor aqui, ele vale 10 ohms, resistor R 10 ohms. E aqui, bom, para a gente fazer a atualização da corrente no indutor, o que a gente precisa fazer é determinar a tensão impulsiva que cai sobre ele quando ocorrem os impulsos. Então, aqui no caso, a gente está interessado em determinar a tensão impulsiva que vai cair sobre o indutor. Vou chamar ela de VL. E para o capacitor, para a gente determinar a atualização da tensão do capacitor, a gente calcula quanto que vai ser a corrente impulsiva que vai passar por ele nesse instante. Então, no indutor, a gente quer saber como que a gente vai atualizar a corrente. Então, a gente tem que determinar antes a tensão impulsiva que aparece sobre ele. No capacitor, para a gente calcular como vai ser a descontinuidade de tensão, a gente precisa calcular antes a corrente impulsiva que passa por ele. E aqui do lado foi dado no enunciado também, vou escrever aqui, o IL de 0 menos vale menos 6 amperes, o VC de 0 menos é igual a 2 volts. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar calculando, vamos começar atualizando a tensão no capacitor. Tá? Então vamos lá. O primeiro passo aqui vai ser a atualização de VC. Para atualizar VC, nós precisamos determinar antes qual vai ser a corrente impulsiva que vai passar pelo capacitor. Bom, olhando aqui, quanto que vai valer essa corrente nesse instante em que nós vamos aplicar os impulsos? Quanto vale essa corrente que passa por esse curto que representa o capacitor? Bom, essa corrente vale 0, né? Porque aqui nós temos um aberto. Então esse capacitor, que no caso está sendo representado por um curto, ele está em série com um aberto, que no caso representa um indutor.
Como tem um aberto aqui, essa corrente é nula. Tá? Então, se essa corrente é nula, nós escrevemos IC igual a zero. Então, na verdade, não vai ter uma corrente impulsiva no capacitor quando T é igual a zero e os impulsos são aplicados. Então, se C é igual a zero, o que nós temos? Aqui VC de 0 mais vai ser igual ao VC de 0 menos. Tá? Ele não vai ser atualizado. Porque, bom, se a corrente que passa pelo capacitor não é impulsiva, então se a gente integrar essa corrente entre os instantes t igual a 0 menos e t igual a 0 mais, a integral vai dar zero. Ou seja, entre t igual a 0 menos e t igual a 0 mais, a tensão do capacitor permanece constante, não se altera. Tudo bem? Porque a única forma de se alterar seria se essa corrente aqui fosse um impulso, quando tivesse um impulso em t igual a zero. Tudo bem? Então aqui no caso VC de 0 mais igual a VC de 0 menos, que conforme anunciado, 2 volts. Não houve alteração. Tá legal? Agora a gente vai para outra parte, que é a atualização D e L. A gente vai atualizar agora a corrente no indutor, entre os instantes t igual a 0 menos e t igual a 0 mais. Para isso, a gente vai determinar agora a tensão impulsiva que cai sobre o indutor no instante em que esses impulsos são aplicados. Então, aqui no caso, bom, como que a gente percebe isso? Notem que se aqui não circula corrente, que é um aberto, né, o indutor está sendo substituído por um aberto. Então não circula corrente para cá. Se não circula corrente para cá, essa fonte de corrente aqui, a corrente que ela gera, está vindo toda aqui para a esquerda e passando por esse resistor. Vocês estão de acordo com isso? Essa corrente não pode vir para a direita, porque aqui é um aberto. Então, essa corrente impulsiva, no caso, vem para a esquerda. Tá? Então, tem uma corrente assim aqui, que vale delta de T. Então, tem essa corrente que vem para a esquerda, aqui no resistor, e no caso vai fazer surgir sobre ele uma tensão impulsiva, VR, que é dada por R vezes delta de T. Ou melhor, eu já vou colocar o valor, é dada por 10 vezes delta de T, certo? Porque o valor do resistor é R. Aqui eu estou aplicando lei de Ohm. É uma lei de Ohm, considerando que a corrente é impulsiva. Então a corrente no resistor nesse sentido é igual a um delta de Dirac, então essa tensão no resistor vai ser impulsiva e vai dar 10 vezes delta de T. Então no instante que os impulsos são aplicados, vai surgir sobre o resistor uma tensão impulsiva 10 delta de T. Tá legal? Essa tensão aqui da fonte continua aqui do jeito que está. Tudo bem? Mas agora observe, quanto que vale o VL então? Bom, para calcular o VL, a gente pode aplicar a segunda lei de Kirchhoff nessa malha externa. Essa malha que compreende o gerador de tensão, o resistor e o aberto, que corresponde ao indutor. Então a gente vai aplicar a segunda lei de Kirchhoff à malha externa. E daí, o que a gente obtém? Bom, da segunda lei de Kirchhoff, a gente obtém que o VL, que é a tensão impulsiva que vai aparecer no indutor, vai ser igual a tensão da fonte de tensão, que é 2 delta de T, mais a tensão aqui nesse resistor, mais a tensão impulsiva VR. Então vai ser 2 delta de T mais 10 delta de T. Isso dá 12 delta de T. Certo? Então aqui, no instante que os impulsos são aplicados, surge sobre o indutor uma tensão impulsiva 12 delta de T. Certo? E, bom, a partir daqui a gente pode determinar quanto vai valer a corrente no indutor em T igual a 0 mais. Então vamos lá. Então, daqui a gente segue aqui L de 0 mais, vai ser igual ao IL de 0 menos, mais 1 sobre L, a integral de 0 menos até 0 mais, de VL de T dt. Tá legal? Isso aqui, bom, o IL 0 menos foi dado pelo enunciado. Aqui, ó, é menos 6 amperes, então vai ser menos 6 mais 1 sobre L.
quanto que é o L? É 1, também foi dado pelo enunciado. Então, menos 6 mais 1 sobre 1 vezes a integral de 0 menos até 0 mais de 12 delta de t dt. Tá? Menos 6 é a corrente inicial. O 1 sobre 1 aqui é 1 sobre L. O L vale 1. E quanto faz essa integral aqui? Essa integral aqui vale 12. Por quê? Como eu havia comentado, a integral do impulso unitário é igual a 1. Então, a integral de 12 vezes o impulso unitário vai ser igual a 12. Tá legal? Então, isso daqui vai ser igual a menos 6 mais 12. De modo que vai ocorrer a atualização da corrente no indutor e vai valer menos 6 mais 12, vai valer 6. Tá? Vai valer 6 amperes. Tá certo? Para entender o que aconteceu aqui? Observem que os impulsos foram aplicados, houve atualização da corrente no indutor, antes era menos 6, passou a ser mais 6, tá? Então o IL de 0 menos igual a menos 6, o IL de 0 mais é mais 6 amperes. Antes era menos 6, passou a ser mais 6. Tudo bem? Por outro lado, a tensão no capacitor não sofreu descontinuidade em T igual a 0. Apesar de a gente ter aplicado excitações impulsivas, a tensão do capacitor permaneceu igual a 2 volts. Por quê? Porque não surgiu corrente impulsiva sobre ele. Legal? Então, o que nós vimos aqui foi que aplicamos excitações impulsivas, atualizamos o IL, mas não atualizamos o VC. Tá? Por isso que eu achei que o primeiro exercício que eu resolvi que seria interessante, porque nele pode ser observado que a gente vai aplicar uma excitação e, no caso, a gente vai atualizar tanto a tensão do capacitor quanto a corrente do indutor. Tá? Só para mostrar que isso acontece também. Certo? Então, esse exercício foi isso. O item B, atualizamos as condições iniciais. Tá certo? Resultou em 2 volts, 6 amperes. Tá legal? Aqui, esse daqui era o último exercício, exercício 5, mas eu coloquei aqui no final dos slides dos exercícios extras, tem o exercício 6 aqui, o exercício 7, estão com a resposta aqui também. Acho que é interessante vocês tentarem fazer. Esse aqui é parecido com o que nós já fizemos. No caso, é para tentar... Aqui ele pede para atualizar a corrente no indutor, então é dado o valor inicial, aplica uma tensão impulsiva e pede qual que passa a ser a corrente logo após o impulso. É interessante porque aqui envolve um gerador vinculado. Então é bacana para vocês tentarem fazer. Já o último exercício extra, no caso também é uma excitação impulsiva, no caso uma excitação de corrente impulsiva, no caso tem 2 capacitores em paralelo e aí pede para determinar qual que é a corrente, o impulso que vai aparecer aqui no C2, qual a amplitude desse impulso, dessa corrente aqui. É bacana também, dá para pensar um pouco e tentar resolver. E, bom, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar e-mail, eu vou responder, manda e-mail para a gente, entre em contato. Se tiver alguma dúvida dos 5 exercícios que eu resolvi ou desses exercícios extras, pode entrar em contato que a gente continua à disposição. Tá bom? Então, muito obrigado, é isso, e até.